Olá, continuando então um assunto que estamos trabalhando com vocês, e para finalizar a parte do que vem a ser silogismo, gostaríamos de dar ênfase agora com vocês sobre o silogismo científico, em que Aristóteles trabalhou. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês, um instante. Deixa aqui. Esse slide é bem grande, tá, gente? Ele tem 33 slides porque ele tem vários exercícios. Vocês poderiam acompanhar esses exercícios aí, né? Aí com vocês. Aí, para vocês aprenderem um pouquinho. Lembrando, gente, eu disponibilizei aquele material de lógica, né? Este material aqui, que vocês fizeram um trabalho, este material, né? Este textozinho aqui, do qual vocês fizeram um trabalho. Aliás, alguns fizeram um trabalho, outros não fizeram um trabalho, né? Infelizmente, e aí não deu para fechar a nota. Mas aqui, ó, leiam, por favor, esse texto aqui, porque nós vamos retomar também na segunda VA, na prova de segunda VA de vocês, ok? Pois bem, vamos continuar falando aqui com vocês. Deixa eu ver esse slide. Jazinho a gente volta nesse slide aqui. Mas vamos lá. Gostaria de falar, então, da parte da lógica aristotélica, né? Nós estamos trabalhando a lógica aristotélica e nós já falamos, então, do silogismo na aula passada. Mas Aristóteles também, ele dividiu o silogismo em dois grandes tipos, o silogismo dialético e o silogismo científico. O silogismo dialético, né, são aqueles cujas premissas se referem ao que é apenas possível ou provável, ao que pode ser de uma maneira ou de uma maneira contrária e oposta ao que pode acontecer ou deixar de acontecer. Suas premissas são hipotéticas e, por isso, sua conclusão também é hipotética. Esse é o silogismo dialético. No silogismo dialético, o que comporta as argumentações contrárias é o que comporta, né, sempre as argumentações contrárias. Por quê? Porque suas premissas são meras opiniões sobre coisas ou fatos possíveis ou prováveis. As opiniões não são objeto de ciência, mas de persuasão. A dialética é uma discussão entre opiniões, mas de persuasão. A dialética é uma discussão entre opiniões contrárias que oferecem argumentos contrários, vencendo aquele argumento cuja conclusão for mais persuasiva. O silogismo dialético é próprio da retórica, ou da arte da persuasão, como queiram, na qual aquele que fala procura tocar as emoções e paixões dos ouvintes, e não raciocínio ou inteligência deles, né? Então, este silogismo dialético, muitas vezes, muitíssimas vezes, é utilizado pelos operadores do direito que trabalham utilizando isso. Além disso, outros tantos filósofos também trabalharam aqui, como Engels, Platão, Karl Marx, tá? Sempre trabalharam em cima desse silogismo. Mas nós temos o silogismo científico. O silogismo científico é aquele que se refere àquilo que é necessário e universal, ao que é de uma maneira e não pode deixar de ser como tal, tal como é.
ao que sempre e sempre acontece da mesma maneira. Então, suas premissas são sempre apodíticas e sua conclusão também é apodítica. Então, nas aulas presenciais, né? E, se, e portanto, e nós vamos aqui já com um exercíciozinho para a aula, o que é apodítico. Nós vamos pedir isso já já no exercício final para vocês, tá? Ah, o silogismo científico, tá? Ele não admite premissas contraditórias. Suas premissas são universais, necessárias, e sua conclusão não admite discussão ou refutação, mas exige demonstração. Por isso, o silogismo científico deve obedecer a 4 regras básicas, tá? A quais, sem as quais sua demonstração não tem valor. Essas regras são, número 1, as premissas devem ser verdadeiras, tá? Então, elas não podem ser nem possíveis, nem prováveis e nem falsas. Segundo, no silogismo, tá? Científico, as premissas devem ser sempre primárias ou primeiras. O que significa isso? Que elas são indemonstráveis, pois se tivermos de demonstrar as premissas, teremos de ir de regressão em regressão indefinidamente e nada demonstraremos, tá? Terceiro, as premissas devem ser mais inteligíveis do que a conclusão, pois a verdade desta última depende inteiramente da natureza, da absoluta clareza e da compreensão que tenhamos das suas condições. Isto é, das premissas. As premissas devem ser a causa da conclusão e devem estabelecer as coisas ou fatos que causam a conclusão e que explicam de tal maneira que, ao conhecê-las, então, estamos obedecendo às causas da conclusão. Esta regra é da maior importância, porque para Aristóteles conhecer porque para Aristóteles, conhecer é conhecer a causa, as causas ou pelas causas, tá? Pois bem, essas são as 4 regras. Mas aí surge a outra questão. O que são as premissas de um silogismo científico? São as verdades indemonstráveis, evidentes e causais. Elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser axiomáticas, ou axiomas ou axiomáticas, postulados e definições. A número 1 quer dizer axiomas, isto é, verdades indemonstráveis que servem de base de todas as demonstrações de uma ciência. Por exemplo, os 3 princípios lógicos, afirmações do tipo, o todo é maior do que as partes. Número 2, postulados, isto é, os pressupostos de que se vale uma ciência para iniciar o estudo de seus objetos. Por exemplo, o espaço plano, na geometria, o movimento e o repouso, na física. Definições do objeto da ciência investigada, ou do gênero de objetos que ela investiga. A definição deve dizer o que a coisa estudada é, como é, por que é, sob quais condições ela é, né? Ou seja, a definição deve dar o que, como, o porquê, o se é da coisa investigada, que é o sujeito da proposição e etc. Para Aristóteles, as definições são premissas mais importantes de uma ciência, ok? A definição está referida no termo médio, pois é ele que pode preencher as 4 exigências imprescindíveis: o que, como, porquê e se. Além disso, e por seu intermédio, que o silogismo alcança o conceito da coisa investigada.
Por meio do termo médio, a definição oferece o conceito da coisa por meio das categorias, tá? Essas categorias e da inclusão necessária do indivíduo na espécie e no gênero, tá? Essas categorias estudamos nas aulas presenciais. Categorias que está relacionado com substância, quantidade, qualidade, lugar, termo, relação, posse, ação, paixão e posição. Ok? Ah, o conceito nos oferece também a essência da coisa investigada, suas propriedades, o conceito das coisas investigadas, por exemplo, as suas propriedades necessárias ou essenciais. O termo médio é o atributo essencial para chegar às definições. Por isso, a definição consiste em encontrar para um sujeito seus atributos essenciais. Um atributo é essencial quando faz uma coisa ser o que ela é ou cuja ausência impediria a coisa de ser como ela é. Por exemplo, mortal é um atributo essencial de Sócrates, né? Um atributo é acidental quando sua presença ou sua ausência não afetam a essência da coisa. Né? Gordo, de um atributo acidental de Sócrates. O silogismo científico não lida com os predicados ou os atributos acidentais. A ciência é um conhecimento que vai do gênero mais alto de um ser às suas espécies mais singulares. A passagem do gênero à espécie singular se faz por uma cadeia dedutiva ou cadeia silogística, na qual cada espécie funciona como gênero para suas subordinadas e cada uma delas se distingue da outras por diferenças específicas. Definir, então, é encontrar a diferença específica entre os seres do mesmo jeito. Tá? A tarefa, então, é delimitar o gênero e as diferenças específicas essenciais que distinguem uma espécie da outra. A demonstração, quer dizer, o silogismo, né, partirá do gênero, oferecerá a definição da espécie e incluirá o indivíduo na espécie e no gênero, de sorte que a essência, o conceito do indivíduo, nada mais é do que sua inclusão ou sua inerência à espécie no gênero. A demonstração, então, parte da definição do gênero, dos axiomas, dos postulados referentes a ele, e deve provar que o gênero possui realmente os atributos ou predicados que a definição ou os axiomas postulados afirmam que ele possui. O que é esta prova? O que é essa prova? É a prova de que as espécies são atributos ou predicados dos gêneros e são elas os objetos da conclusão do silogismo. Tá bom? Bom, próximas aulas nós vamos trabalhar alguns conceitos com vocês, o que vem a ser proposições, o que vem, alguns conceitos inerentes da lógica, tá? E nós vamos trabalhar as falácias silogísticas. Por enquanto, por hoje, é só, ok? Nós vamos ficar por aqui hoje. Fiquem atentos para o exercício, tá? Que a respeito dessas duas aulas. Vocês deverão postar essas duas aulas, terão 15 dias para fazer esses exercícios e postar aqui mesmo no ambiente. Se não postarem, tá? Não assistirem esses videoaulas e não... Desculpa. Deixa eu interromper a gravação. E até mais para vocês, ok? Muito obrigado, tá? Na gravação.